a restauração e salvação de Israel. Ouve-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortado e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, abençoei e o multipliquei. Jesus, quando ele nos chama a nós para seguir o seu reinado, é para que nós venhamos ser que nem Sara, que nem Abraão. É para abençoar a nossa vida. Porque ele nos chama é para nos abençoar, para nos santificar e para multiplicar para nós as tuas bênçãos, multiplicar em todos os sentidos a saúde, a prosperidade, o dia a dia. Porque o Senhor consolará a Sião e consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão, como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça, a voz de melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá uma lei e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Deus, ele é a nossa luz, ele é a luz que nos guia. E nós vamos adiante dessa luz e não devemos temer a nada, porque se essa luz, ela está nos alumiando e o Senhor, ele nos renova cada dia, nos dá força e a sua justiça vem dele, não vem do homem. Pode até vir do homem, mas a justiça do homem é falha, mas a de Deus, ela é verdadeira. E ninguém escapa da justiça de Deus. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como um mosquito. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça. O Senhor está mandando nós ouvir a tua palavra. Você que conheceu a justiça, nós que conhecemos a justiça. Vós, povo, cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens. Não temas aquilo que o homem pode fazer. Nós temos que temer a Deus. Nem vos turbeis pelas suas injúrias. Nós não devemos temer a homem. E não nos turbeis pelas injúrias que eles podem nos causar. Porque quem está na frente é o nosso Deus. A justiça é de Deus. Vamos confiar, aprender a confiar na palavra do Senhor. Porque a traça os roerá como uma veste e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação é de geração em geração. Desperta, desperta. Veste-se de força ao braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e fez que o caminho no fundo do mar para que passasse os gemidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilos, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão tristeza, e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem? Olha o que Deus está falando aqui, que ele é aquele que nos consola. Quem, pois, é nós para que temamos ao homem, que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra?
e temes todo dia o furor do angustiador, nós não devemos temer a homem, temer aquele que nos angustia. Nós temos que temer a Deus e aquele que pode nos livrar, que é o Senhor nosso Deus. Quando se prepara para destruir, onde está o furor daquele que te atribulava? O exilado, o cativo, depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar e brame as ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E põe as minhas palavras na tua boca. O Senhor, Ele coloca realmente as palavras na nossa boca. Nós temos que pedir com sabedoria, ler, crer e pôr a fé de que Deus vai nos responder. E te cubro com a sua sombra da minha mão para plantar os céus, para fundar a terra e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorvestes as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que tome pela mão. Estas duas coisas te acontecerem, quem terá compaixão de ti? A assolação, o quebrantamento, a fome e a espada? Como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como o antílope na rede, cheios estão de furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isso, ó opressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o seu Senhor, Jeová, e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Mas poluei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem a tua alma: abaixa-te para que passemos sobre ti. Tu puseste as costas como o chão e como o caminho dos viandantes. O Senhor, Ele é a nossa justiça. É o Senhor é que nos zela, o Senhor é que nos guarda. O Senhor é que é nossa justiça a todo momento. Basta confiar, basta crer. Ele nos toma pela nossa mão. E tudo aquilo que sobreveio sobre nós, o Senhor entra com a tua misericórdia, Ele entra com a tua justiça. O Senhor é a nossa justiça, nós devemos confiar mais. O problema do homem é que o homem tem dúvida no coração. Nós não devemos ter dúvida, duvidar daquilo que o Senhor pode fazer para nós. Porque o Senhor, Ele nos garante na tua palavra que Ele é conosco. Ele é aquele que nos consola. E é aquele que está pronto para nos ouvir. É nós que esquecemos do Senhor e esquecemos de buscar na tua palavra da forma que Ele quer. Muitas das vezes o homem, ele se angustia, mas nós temos que ter a certeza de que Deus é aquele que pode arrancar toda a angústia, é aquele que pode nos levantar e nos consolar e nos trazer a salvação, porque Ele fala que nós temos que aceitar, buscar, perseverar até o fim e a salvação do Senhor virá para nós, porque a salvação do Senhor, ela é eterna. Quem adquire a salvação naquele grande dia vai viver para todo sempre com o Senhor, na eternidade com o Senhor. Vamos aprender a ouvir a voz do Senhor, vamos aprender a ouvir a sua justiça. E o resto vos será acrescentado para nós. Basta nós termos fé. Muitas das vezes a gente busca o Senhor, mas a gente duvida daquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Nós não devemos ter dúvida. Ah, será? Não podemos ter esse tipo de dúvida, porque isso aniquila a nossa fé. Nós temos que pedir para Deus aumentar a nossa fé. Nós temos que acreditar, nós temos que
crer. A palavra do Senhor foi deixada por homens cheios do Espírito Santo. Revelação de Deus, essa palavra. Então, nós temos que confiar na palavra de Deus, sem duvidar. Acreditar naquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, e Ele pode fazer. Ele cura, Ele liberta, Ele nos dá sabedoria, nos dá entendimento, livra da mão do adversário, do opressor, nos livra da fadiga, nos tira a dor, nos consola. A tua palavra também diz que você pode estar angustiado, você pode estar passando por um tipo de problema, o choro pode durar até a noite inteira, mas uma alegria sempre virá ao amanhecer. É a palavra do Senhor que diz. E Deus nos dá o livramento, assim como Ele deu para o povo de Israel que atravessou no Mar Vermelho lá. Que o Senhor abriu o mar em duas partes para o povo dele passar, fugir do povo do Egito que vinha atrás, fugindo de Faraó. E o que aconteceu com as pessoas que queriam matar o povo de Deus? Morreram nas águas. Todos aqueles homens com seus cavalos e cavaleiros ali foram afogados. Então, nós não devemos temer ao inimigo, nós temos que buscar, nós temos que acreditar que Deus é na nossa vida. Olha o que diz aqui no 17 de Isaías 54. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Todo aquele que se levantar contra ti, que busca Deus, ele não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. A justiça vem de Deus. Todas as pessoas que se levantar contra ti, você não merecer, você está ali buscando em Deus. A palavra de Deus diz que essa pessoa não prosperará. Que ela se tornará nada. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E o Senhor diz que a justiça vem dele. E a justiça vem do Senhor. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Todos nós temos que buscar esta salvação que vem do Senhor. Porque aqui no 55 diz: vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preços, vinho e leite. O Senhor aqui está nos convidando para buscar a tua palavra, para nós arrependermos das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros, e vir ao Senhor, ter sede dessa palavra maravilhosa, ter sede de Deus. Aqui não é religião, aqui é a palavra do Senhor que nos está chamando para uma tão grande salvação. Como que diz que todo o povo, toda a terra, toda a humanidade é convidada a procurar a salvação. Todos são convidados do Senhor. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Agora, é as pessoas que viram as costas para Deus e não querem saber dele. Mas ele está chamando, a todo momento ele está chamando. A porta da graça ainda está aberta, o Senhor ainda convida. Deus abençoe a cada um que ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus.